Hoje, as crianças estão sendo alfabetizadas cada vez mais cedo, por volta de 4, 5 anos. E saber ler e escrever está se tornando um troféu de QI, de inteligência, de competência. Mas será que a criança tem que ser alfabetizada nessa idade? Precisamos entender que o cérebro da criança não está acompanhando as exigências do sistema de ensino. Além disso, as crianças estão cada vez mais chegando nas escolas sem os pré-requisitos mínimos para a alfabetização. E o que está acontecendo com as nossas crianças? Oi, eu sou a Keila, bem-vindos de volta ao meu canal Movimento aqui de Sem Neura. É muito bom ter você aqui mais uma vez. Antes de começar o conteúdo, eu preciso que você entenda. A criança aprende pelo corpo. O cérebro aprende por meio do corpo. A criança é alfabetizada pelo corpo. Se o corpo da criança não tiver uma organização, a criança não vai conseguir organizar aspectos externos. Não vai ser o melhor brinquedo que vai alfabetizar essa criança, não vai ser a melhor escola que vai alfabetizar, não vai ser a melhor professora. O corpo dessa criança precisa estar preparado para a alfabetização. E nesse vídeo, quero compartilhar com você 7 habilidades que a criança precisa ter antes de ser alfabetizada. 1. Jogo simbólico. A criança tem que ser capaz de brincar de jogos de imaginação, de jogos de faz de conta, tem que ser capaz de imaginar. Hoje em dia, as crianças não estão sendo capazes de brincar com objetos que não existem. Por exemplo, pegar um cabo de vassoura e transformar num cavalinho. E por que a criança tem que ser capaz de brincar de faz de conta? Porque quando a criança for escrever uma palavra ou ler uma palavra, por exemplo, carro, ela precisa ser capaz de trazer à mente dela, de imaginar, de construir essa imagem no seu cérebro quando ela estiver escrevendo essa palavra ou quando ela estiver lendo essa palavra, sem que ela tenha necessidade de naquele momento ver aquele objeto, que foi o exemplo aqui, o carro. Ela precisa imaginar, transformar aquilo numa imagem na sua mente. E isso a criança aprende por meio do jogo simbólico, no brincar de faz de conta. Isso vai ensinar para a criança a capacidade de abstração, de manipular objetos apenas na imaginação. Assim, aquelas palavras começam a fazer sentido para a criança, pois ela sabe o que é aquela palavra que ela está escrevendo ou que ela está lendo. Se a criança escrever ou ler uma palavra e aquela palavra não fizer sentido para ela, não há aprendizado, porque ela não sabe o que significa aquilo, o que é aquilo. E qual a questão de hoje em dia das nossas crianças? Hoje em dia, as nossas crianças estão perdendo essa capacidade de imaginar por conta das telas. Porque tudo ela vê no concreto, ela não precisa imaginar aquilo. Logo, se a criança não sabe brincar de jogo simbólico, de faz de conta, ela vai ter dificuldade para contextualizar aquela palavra que ela escreveu ou leu na realidade, além da dificuldade de entender aquela palavra. E se não fizer sentido para ela, será mais difícil para a sua aprendizagem. A criança precisa aprender a brincar com bola. Por quê? Por conta da coordenação visomotora. Coordenação visomotora é a capacidade visual de controlar mãos ou pés em movimento. E o que isso tem a ver com a alfabetização? O processo da alfabetização exige muito do controle da mão da criança. Quando a criança joga bola ou quando a criança tem que receber essa bola, ela tem que ser capaz de acompanhar o trajeto dessa bola até chegar na onde ela jogou ou até que ela chegue próximo a ela para que ela faça um movimento e segure essa bola. Assim, lá na alfabetização, no momento da leitura, a criança vai ser capaz de acompanhar a leitura e também de escrever as palavras na linha no caderno. Sem essa coordenação, a criança ficará perdida para seguir uma leitura ou escrever uma sequência de palavras. Outra questão é que quando a criança anda ou corre chutando essa bola, e ela vai ter que ter esse movimento de coordenação de olhar para frente, olhar para a bola e prestar atenção ao redor e ainda assim olhar para a bola, então ela vai fazer muito esse movimento de cabeça. Isso vai fazer com que essa criança lá na escola, na hora de ficar olhando para o caderno, para o quadro, para o caderno, para o quadro,
com que ela tenha equilíbrio para fazer isso. Sem isso, essa criança vai ficar tonta. E aí essa criança não vai querer ficar sentada lá, olhando para o quadro, para o caderno, para o quadro, para o caderno. Ela vai levantar, porque ela vai fugir de fazer aquela atividade, porque aquilo está deixando ela tonta. E ela não faz ideia o porquê que aquilo está acontecendo com ela. Ela só quer fugir daquela sensação que não está sendo legal para ela. Quando a criança brinca com a bola, segue o trajeto da bola, isso está estimulando com que haja a estabilização dos músculos óculos visuais. E por que isso é importante? Porque leitura e escrita é feito em linha reta, da esquerda para a direita. E para isso, a criança precisa da estabilidade desses músculos óculo-visuais, para que ela possa acompanhar a leitura e que ela possa realizar a escrita. Se a criança não brinca com bola, ela vai ter dificuldade principalmente no processo da leitura, pois faltará a coordenação visomotora e o equilíbrio dos músculos óculo-visuais. 3. A criança tem que ser capaz de brincar em qualquer ambiente em segurança. O que seria isso? Se você leva o seu filho para brincar em um parquinho, e lá você sempre tem que segurar ou amparar o seu filho para ele não cair, ou se ele é uma criança que cai com muita facilidade, com frequência, ele ainda não está pronto para ser alfabetizado, pois ele não consegue no próprio corpo analisar o espaço, dominar o espaço, a profundidade lá na escada, ou seja, lá no cérebro dele, ele não sabe fazer uma análise do espaço de forma adequada. E o que isso tem a ver com a alfabetização? Na alfabetização tem as linhas, formas, desenhos, formas geométricas, espaço do caderno, o espaço entre uma letra e outra, e tudo isso diz referência à análise de espaço. Então, ela precisa ter esse domínio primeiro no seu corpo. Por exemplo, lá no parquinho, na escada, subir degrau a degrau. Ali a gente está trabalhando com a profundidade. Depois que ela tem esse domínio lá na escada, aí sim que ela vai ser capaz de lidar com a profundidade lá no espaço entre as linhas, período da escrita, para ela dar conta de escrever na linha sem apertar demais esse lápis, ou ainda para ela dar conta de saber a diferença entre as letras espelhadas, o P com o Q, o B e o D. Então, uma criança que tem dificuldade de fazer essa análise de espaço no próprio corpo, a dificuldade maior dela na alfabetização vai ser na escrita. A sua criança precisa subir e descer de um sofá, subir e descer a escada, precisa saber brincar lá no parquinho sem que você fique amparando ele o tempo todo. Ou seja, a sua criança precisa aprender a dominar o espaço por meio do próprio corpo e também a dominar este corpo no espaço. Assim, o cérebro da sua criança, do seu filho, aprende a dominar o macro, que é o corpo dela, para depois ela dominar o micro, que são as letras, as palavras. 4. A criança tem que ser capaz de manusear talheres, zíperes, botões, fechaduras, maçanetas. Se o seu filho não sabe fazer isso, ele não está pronto para ser alfabetizado, pois para que o seu filho saiba manusear um lápis durante a escrita, primeiro ele tem que saber fazer as atividades de autocuidado sozinho com as duas mãos. Por que com as duas mãos? Porque lá na hora da escrita, uma mão do seu filho vai fazer a escrita, a outra mão vai ser a de apoio, que vai segurar o caderno ou a folha para que ele possa fazer a ação da escrita. E durante essas atividades do cotidiano, a criança vai estimulando essa ação da bimanualidade, onde uma mão vai estar em ação e a outra mão vai ser um apoio. Por exemplo, quando ela vai comer, uma mão está segurando o talher e trazendo até a boca e a outra está lá segurando o prato, apoiando para que essa ação de pegar a comida possa acontecer. Quando ela for tirar uma blusa de frio, um casaco, uma mão está abrindo o zíper ou colocando o zíper e a outra está segurando esse casaco para puxar esse zíper. E assim, esse cérebro da criança vai sendo estimulado quanto à bimanualidade. O cérebro vai entendendo
que a criança tem dois lados no seu corpo, o direito e o esquerdo. Se a criança não tem essa capacidade, ela vai ter muita dificuldade na hora de recortar, ela vai ter dificuldade de escrever, que ocorre da esquerda para a direita. 5. A criança tem que ser capaz de organizar o próprio quarto ou, no mínimo, os próprios brinquedos. A percepção de ordem, tamanho, lugar e espaço começa pelo próprio corpo da criança. Se na hora de guardar os brinquedos, a criança não sabe que esse determinado brinquedo que é grande, ele precisa de uma caixa grande, porque numa caixa pequena não vai caber, ou se ela não sabe parear, achar as meias iguais na hora de organizar e guardar, ou então ela não sabe classificar os calçados, o que é uma bota, o que é um tênis, o que é um chinelo, enfim, se ela não sabe isso no concreto, na vida diária, como ela saberá a diferença entre as letras minúsculas e as letras maiúsculas? Como que essa criança vai conseguir organizar o próprio corpo lá na cadeira, na sua carteira? Essa criança não vai conseguir manter organizado os seus materiais. Vai ser uma criança sempre dependente da professora. Mas e qual o problema disso? O problema é que não existe aprendizagem com dependência. O psicólogo e teórico Albert Bandura fala sobre os estágios de aprendizagem, que são divididos em 3 fases. 1. Estágio cognitivo. A criança realiza tarefas com muitos erros grosseiros, sem perceber e nem os corrigir. A criança precisa de bastante feedback de um adulto para mostrar para ela o erro, para auxiliar ela. 2. Associativo. A criança comete erros grosseiros, consegue perceber os erros, mas ainda não consegue corrigi-los sozinha. Ela ainda precisa do feedback de um adulto, mas ela já sabe quando ela errou. E 3. Autônomo. A criança realiza tarefas com poucos erros e se corrige sozinha. Entenderam quanto de aprendizagem há em deixar, em ensinar o seu filho a organizar o próprio quarto dele e a organizar os próprios brinquedos dele? 6. A criança precisa aprender a seguir rotina. Se a criança não tem rotina, o processo de alfabetização fica prejudicado. Primeiro, se a criança em casa não tem uma rotina, ela faz tudo o que quer, na hora que quer, ela vai ter uma dificuldade no ambiente escolar. Porque lá na escola existe uma rotina a ser seguida diariamente. Segundo, a criança que não tem rotina, ela tem um nível de ansiedade alto. Ela não tem um nível de estabilidade emocional equilibrado, pois ela não sabe o que esperar. Isso porque a falta de rotina gera insegurança na criança. E aí, no momento de colocar a criança na escola e levar essa criança lá para a escola, ela vai achar que ela vai ficar lá para sempre, que não vão buscar mais ela, porque no cérebro dela não existe uma organização de tempo. Vai ser uma criança com dificuldade de se encaixar na rotina da escola. Por exemplo, na hora de fazer uma atividade, ela vai querer dormir, na hora de comer, ela vai querer brincar. Isso porque é uma criança instável emocionalmente, é uma criança insegura. E isso vai atrapalhar esse processo de alfabetização. Dentro da rotina, há um aprendizado de tempo, de ritmo. Por exemplo, eu vou acordar, vou escovar o dente, vou colocar uma roupa, um calçado, vou tomar café da manhã, vou para a escola. Lá na escola eu vou ver a professora, vou fazer atividade, vou lanchar, vou fazer mais atividade e vou ver a mamãe. E isso ensina tempo e ritmo, o que influencia na leitura, na escrita, que tem intervalo e tempo. Auxilia também em operações matemáticas, contar, fazer cálculos, além de dar estabilidade emocional para a criança. E essa estabilidade emocional vai ajudar nesse processo de alfabetização. Além de dar estabilidade emocional para a criança, e ela tendo essa estabilidade emocional, isso vai ajudar no processo de alfabetização dela. Pois se essas áreas, segurança e estabilização emocional, estiverem bem desenvolvidas, a criança vai conseguir focar na alfabetização. E 7, a criança precisa ter autonomia. Se a criança não tem um mínimo de autonomia, ela vai ter dificuldade com a presença dela na escola. A criança tem que ser capaz de se vestir sozinha. Por quê? Porque isso estimula o esquema corporal. A criança precisa saber quais são as proporções corporais do seu corpo, porque senão, na sala de aula, ela vai ter dificuldade de ficar sentada durante
4 horas. Outro exemplo no ambiente escolar que demanda o esquema corporal é apontar o lápis. A criança precisa usar os dois lados do corpo e os dois lados do corpo vão estar fazendo movimentos diferentes. Dicas de atividades diárias, cotidianas que você pode ensinar para sua criança para que ela faça sozinha. Comer sozinha, escovar os dentes sozinha, pentear os cabelos sozinha, colocar uma roupa, tirar uma roupa, ir ao banheiro sozinha, entre outras. E essas atividades também estimulam o planejamento motor. Todas essas atividades do cotidiano, da vida diária, têm um começo, um meio e um fim. E na alfabetização, a criança precisa saber planejar o que ela vai escrever, saber fazer o cálculo matemático, planejar como que vai ser esse cálculo. Mas, infelizmente, o que vemos hoje é que as crianças estão recebendo tudo pronto na mão delas. A gente não deixa elas fazerem, seja porque a gente acha que elas são pequenas demais, porque a gente acha que elas não têm capacidade nenhuma, porque a gente não dá conta de esperar o tempo da criança de aprender, porque eu não tenho paciência, a vida tá corrida e eu tenho que ir rápido, porque eu não dou conta de lidar com a sujeira que ela vai fazer para que ela aprenda. Por exemplo, para ela aprender a colocar uma água no copo, um suco da jarra para o copo, é certo que vai cair um pouco. Então, tem muito adulto aí que não dá conta de lidar com essa sujeira, então prefere nem deixar a criança tentar. E aí a gente perde essas oportunidades de que essa criança seja estimulada quanto ao esquema corporal e quanto ao planejamento motor. E lá na alfabetização, esses aspectos irão fazer falta para o processo da alfabetização dessa criança. Gostou desse conteúdo? Então me ajude a difundir esse conteúdo para que mais mamães, papais e professores saibam que antes da criança ser alfabetizada tem algumas habilidades importantíssimas que elas precisam ter. Já pega e compartilha o link desse vídeo com eles. E agora que você já sabe que primeiro seu filho aprende no corpo para depois que ele aprenda fora, em algo externo, então, quando seu filho apresentar dificuldade na escola, primeiro olha para o corpo dele. Muitas vezes colocar no reforço, fazer mais tarefas e mais folhas não vai resolver. A resposta, a ajuda que ele está precisando está no corpo, está precisando de estímulo para esse corpo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se com esse conteúdo eu te ajudei de alguma forma, se foi relevante para você, deixe seu like. E se você quer saber mais assuntos sobre o desenvolvimento infantil na primeira infância, já se inscreve no meu canal, porque é sobre isso que eu falo aqui no meu canal. E eu te aguardo no próximo vídeo do meu canal. Tchau!